Aleluia. Bom dia, gente. Vocês estão bem? Graças a Deus. Pode sentar, gente. Obrigado, viu? Vocês são bênção demais. Aleluia. Graças a Deus. Pastor William, você me ajuda na... Por favor. Obrigado, viu? Aleluia. Gente, tem algumas coisas para compartilhar com vocês e eu acredito que vai provocar algo dentro de vocês, porque está provocando algo dentro de mim. Eu estou mais motivado hoje do que eu estava 20 anos atrás. Quando eu tive o entendimento acerca do assunto da oração em outras línguas, eu fiquei impactado naquela época. Eu me lembro, eu nunca vou me esquecer, eu fiquei impactado há 20 anos atrás. Quando eu despertei e eu pensei, Senhor, 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 o Senhor tinha uma carta na manga. E eu acabei de descobrir ela. E eu também tenho outras coisas que eu ficava pensando, porque, sabe, eu achava difícil ser um bom cristão. Eu achava difícil, sabe, me manter firme. Porque naqueles anos que eu tinha voltado para a igreja e estava ali como adolescente frequentando a igreja, eu tentando me esforçar, tentando colocar força. E aí quando eu descobri a oração em outras línguas, eu pensei, eu preciso entender sobre esse assunto, tudo que tiver disponível. E aí eu comecei a estudar e eu fiz uma busca para descobrir o que os grandes homens e mulheres de Deus faziam, que faziam deles pessoas diferentes. Sabe, gente, nós ficamos esgotados com o dia a dia. Nós ficamos esgotados com nossos trabalhos, as nossas demandas, as nossas coisas. Ficamos esgotados com família, ficamos esgotados na criação dos filhos, às vezes no relacionamento conjugal ali. Nós ficamos esgotados com tantas coisas que nos esgotam mesmo, que roubam nossas forças. O melhor de nós fica esgotado. O melhor de nós se cansa, se fatiga. O melhor de nós perde energia com o dia a dia, com as coisas. O melhor de nós passa por isso. O melhor é entre nós, no caso. Então, Deus tinha que, porque Ele sabia como era isso. O próprio Jesus, o Filho de Deus, esteve aqui entre nós e Ele viu. Ele andou aqui na carne. Ele esteve aqui e Ele viu como nós nos esgotamos. Não é algo de alguém que está lá em cima e não sabe como é por aqui, não sabe como funciona aqui, não sabe as pressões que tem, além do próprio diabo, os demônios, os espíritos malignos que colocam pressão também. Então, Deus sabia como era e Ele precisava responder, dar algo para nós que pudesse nos carregar. Porque, veja, você tem um celular, você tem esse aparelho e hoje nós temos tanta modernidade em um celular, smartphone, que ele não faz apenas ligações. Seu smartphone faz tantas coisas, você acessa o seu banco, você escuta músicas, você acessa
as redes sociais, o YouTube, você tira foto, você faz tantas coisas com o seu celular, e quando chega no final do dia, o seu celular ele fica descarregado. E por mais que ele seja uma potência, por mais que ele tenha tantas coisas, por mais que ele tenha aplicativos de monte, por mais que ele seja bom, ele se esgota e fica descarregado. E se você não colocar na tomada, o interruptor na tomada para carregar ali, se você não fizer isso, o seu celular não vai valer de nada sem a carga, sem a bateria, sem estar recarregado. Não vai valer. Por mais bom que ele seja, por melhor que o seu celular seja, eu tenho o iPhone, o último, eu tenho o último Samsung, o último Motorola, o último Xiaomi e tudo aquilo, mas não vai valer de nada sem a sua bateria estar carregada. Isso se dá conosco. É por isso que eu disse, o melhor de nós se esgota, se gasta, se desgasta. E se não for recarregado, por mais habilidades que tenha, potenciais que tenha, dons, criatividade, inteligência, vai se esgotar. Do mesmo modo que um celular vai, nós vamos estar esgotados. E aí, deixa eu falar isso com você. Se o seu celular descarregar hoje à noite, e você passar a semana inteira sem carregá-lo, você não vai conseguir utilizá-lo a semana inteira. Não vai utilizar, não. Vai deixar guardado na gaveta, vai colocar num lugar ali, não vai poder usar. Acontece que nós nos desgastamos, gastamos a nossa bateria, gastamos a nossa força, a nossa energia, e no dia seguinte nós usamos mais ainda, sem carregar, sem ter carregado no dia anterior. E depois nós continuamos o outro dia, o terceiro dia, descarregando mais ainda do que já não tinha. E aí nós estamos mais desgastados. E no quarto dia nós não carregamos ainda no dia anterior, e nós estamos desgastando mais a nossa bateria. Nossa bateria. Então Deus tinha que ter um plano. Deus tinha que ter uma ideia, uma estratégia. Deus tinha que fazer algo para nós. Em 2 Coríntios 4,16, eu vou ler na revista e atualizada. 2 Coríntios 4,16 diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Mesmo que, e veja que o homem exterior, ele se desgasta, ele se corrompe, ele desanima, se esgota. Mas a Bíblia diz que mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Em Isaías 40, 29, Isaías 40, 29, eu não quero que você perca nada, nenhuma palavra do que eu vou falar hoje, porque nós estamos construindo algo aqui. Nós estamos lançando bases, nós estamos lançando fundamentos e nós vamos ser edificados aqui, amém, gente? Amém. Agora, essa mensagem de hoje, assim como a de ontem também, mas especialmente a de hoje,
Eu quero que depois você pegue essa gravação e você não vai ouvir uma vez, nem duas. Você vai ouvir, até você tirar todos os nutrientes que tem nessa pregação, porque eu vou dar algo para você poderoso, que vai valer para a sua vida inteira. E nós não estamos falando de um assunto comum. Então está escrito: faz forte ao cansado. Faz forte ao cansado e multiplica. Você sabe que adicionar e multiplicar são duas coisas bem diferentes? E que adicionar é tipo 2 e 2? Não, 5 mais 5 são 10. 5 vezes 5 são 25. Então, 5 mais 5 é adicionar. 5 você adiciona, 5 é 10. Quando você pega 5 e multiplica por 5, vira 25. Então, multiplicar é mais do que adicionar. Ele não adiciona força. Ele multiplica. Então, ele não faz 5 mais 5, ele faz 5 vezes 5. Então ele faz o quê? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Próximo. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. E aqui ele coloca jovens e moços, porque os jovens, os moços, eles têm mais força, mais vigor do que os mais velhos, sim ou não? Só que aí ele diz, os jovens mesmo assim se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Próximo. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Não se fatigam. Quem? Os que esperam no Deus. Não faz nada sem propósito. Deus não faz nada sem ter pensado. E quando Ele faz algo, Ele sabe o que está fazendo. E Ele sabe quanto precisa ser feito. Em 1 Coríntios 14, 2, diz assim: pois quem fala em outras línguas, em outra língua, não fala a homem senão a Deus. Não fala com homem senão com Deus. Quem fala em outras línguas não fala com homens, senão com Deus. Senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Você já deve ter ouvido falar que esses mistérios são segredos divinos. E o versículo 4 do mesmo capítulo diz, o versículo 4, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. A si mesmo se edifica. E essa palavra edifica é a palavra oikodomeu, oikodômeo. E ela significa isso: construir uma casa, erigir uma construção, construir, edificar a partir da fundação, restaurar para a construção, reconstruir, reparar, fundar, estabelecer, promover crescimento em sabedoria cristã. Fundamentar. Então, essa palavra edifica significa todas essas coisas. Significa fortalecer, restaurar. Fortalecer, fortalece ao cansado e restaura a força de quem não tem nenhum vigor. Aqui está dizendo literalmente que
O que fala em outras línguas se fortalece, se constrói. Se constrói. É aquilo da sua bateria, a sua carga de bateria ser renovada para o dia seguinte. Então, veja, muitas vezes nós não prestamos atenção. Esse negócio de igreja é algo tão poderoso, gente. Tão poderoso que, se pensarmos, olha as coisas que nós ouvimos na igreja. Olha as coisas que, sabe, todo mundo passa pelos desgastes, gente. Todo mundo se desgasta. Mas aí você senta aqui numa igreja como essa e começa a ouvir: ei, dá para você recarregar suas forças. E sabe, a Bíblia fala sobre um homem que ele tinha uma legião de demônios. Ele estava possuído mesmo, uma legião de demônios. E sabe, legião de demônios são milhares de demônios em uma pessoa. E pensa, uma só pessoa com milhares de demônios. Pensa nisso, milhares de demônios em uma pessoa. Como é possível? É que o espírito humano tem uma capacidade que a gente não consegue entender de receber coisas espirituais. E se um ser humano pode ficar com milhares de demônios, esse mesmo ser humano, quanto ele pode ser recarregado espiritualmente por Deus? Quanto? O seu celular chega a 100% rápido. Alguns celulares, a 2 horas ele já está carregado. 2 horas depois de estar conectado à fonte de energia, ele já está carregado. O seu espírito humano não é assim. Quanto mais carga você coloca, mais carga ele pode suportar. Quanto mais energia você coloca nele, mais ele pode. Então, o seu espírito humano não tem um lugar, um momento onde ele vai dizer que já está carregado, está verdinho, já está completo. O seu espírito humano, ele tem uma capacidade ilimitada de ser recarregado. E é isso que faz de alguns de nós que sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É isso que faz de alguns de nós andar na vida como se estivesse se divertindo por aqui. É isso que faz de alguns de nós olhar na cara do diabo e dar risada dele. É isso que faz de alguns de nós não ter medo da tempestade, não ter medo dos vendavais, não ter medo da circunstância, não ter medo dos problemas, não ter medo da vida. É isso que faz de alguns de nós encarar a vida como se estivesse se divertindo por aqui, nunca se sentindo cansado, nunca estando fatigado, nunca estando derrotado, nunca estando, oh meu Deus! É isso que faz de alguns de nós se divertir mesmo por aqui, enquanto outros estão cansados. Enquanto outros estão querendo morrer, enquanto outros estão querendo se desistir, nós estamos por aqui, oh meu Deus do céu! É isso que faz de alguns de nós estar tão forte e tão empolgado, é isso que faz 20 anos depois, eu estar tão empolgado como eu estava 20 anos atrás, e nunca ter perdido um dia de empolgação, nunca ter perdido um dia de inspiração, nunca ter, oh meu Deus do céu! É isso que faz de alguns de nós andar por aqui carregado do poder de Deus, carregado da unção do Espírito. Eu acordei ontem motivado, mas eu acordei hoje mais motivado ainda.
Eu estava empolgado ontem, mas hoje eu acordei mais empolgado ainda. Eu acordei cheio do Espírito ontem, mas hoje eu estou mais carregado do Espírito ainda. Porque a capacidade em nós é ilimitada. Nós podemos ser carregados de poder hoje e amanhã mais. Sabe, irmão, sabe, irmã, por mais que eu tenha ontem, oh meu Deus do céu, vivido, e talvez, sabe, eu me lembro de ter ido pregar, eu estava comentando com os pastores, pregar num presídio, e sabe, eu fiquei cansado aqui pregando ontem e liberando a unção, porque eu sei, vocês puxam, e é normal, faz parte. Vocês puxam da unção, vocês puxam. E as pessoas querem mais, e as pessoas orem por mim. Tem pessoas que eu já tinha orado 1, 2 vezes. Ele, pastor, por favor, põe de novo a mão em mim. E eu pus de novo. E sabe, nós liberamos a unção. E saímos daqui cansados, mas nada se compara depois que eu saí do presídio outro dia, pregando para as mulheres lá. Ministrando essa palavra para elas, orando por elas, expulsando demônios, liberando, orando por batismo no Espírito Santo, por cura, orando para que elas saiam de lá, orando por tantas coisas, e eu saí de lá assim. E eu estava no carro com a minha esposa, e eu disse, eu estou cansado. Sabe quando você sente que está... Eu estava empolgado dentro daquele presídio, eu estava cheio da unção, eu estava debaixo do poder do Espírito, e agora eu saio de lá meio, sabe, você entende isso? Eu estava cansado, eu estava desanimado. E aí eu fui dirigindo no carro, orando em outras línguas, e Ele faz forte ao cansado, e Ele restaura a força de quem não tem nenhum vigor. Então eu entendo como é isso de se desgastar. E tem coisas, e eu estava me desgastando somente por estar ministrando às pessoas, mas às vezes muitas vezes nós estamos nos desgastando, não é com esse tipo de coisa, é com outro tipo de coisa, que não dá fruto nenhum. Muitas dessas coisas não dá fruto nenhum. Mas de qualquer forma, gente, o que eu estou tentando mostrar para você é que nos desgastamos. Mas, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, a si mesmo se fortalece, a si mesmo se constrói, a si mesmo, quando você ora em outras línguas, você se fortalece. Agora, irmão, irmã, dá para ficar um dia sem orar em outras línguas? E deixa eu te falar outra coisa. E eu tenho falado isso porque eu acredito que é um exemplo que Deus me deu e Ele quer que seja seguido. É melhor você em 7 dias, segunda a domingo, é melhor você em 7 dias orar 1 hora diariamente do que nos 7 dias, em um desses 7 dias, você orar 7 horas e os outros dias não orar. Por quê? Porque no dia que você orar 7 horas e você orou apenas um dia, você vai se carregar, mas os outros você vai se descarregar. E se você não se mantiver carregando diariamente, por mais que você tenha orado aquelas 7 horas, você vai estar se vendo lá na frente desgastado, e não é para ser assim. Então, deixa eu te dizer, a consistência, a perseverança vai determinar o seu sucesso ou não. Sucesso ou fracasso está na sua perseverança. Não adianta você ou estar aqui numa mensagem como essa, num culto como esse, ouvindo uma palavra como essa, porque eu considero isso uma bomba. E você está empolgado e sair daqui, eu vou orar em outras línguas, e daqui 2 dias você não orou pelo menos meia hora, 1 hora. Não orou. Então é melhor que você divida as 7 horas em 7 dias do que fazer tudo em um dia só. E obviamente você deve ir se fortalecendo e crescendo em orar em outras línguas. Deixa eu te falar isso aqui.
Cada vez que eu penso sobre isso que eu estou pregando, eu fico pensando o tanto que eu já perdi, e eu quero recompor, oh meu Deus do céu, deixa eu te dizer, eu estava aqui o ano passado, eu vim aqui o ano retrasado, eu estava empolgado naquela época, mas nada se compara como eu estou empolgado hoje. Pastor, você não fica assim, tipo, pensando que, sabe, cada ano que passa, eu entendo mais isso. Cada ano que passa eu compreendo mais. Como é possível? Hoje eu estava na mesa, assistindo um pouco e sabe como você fica emocionado? Um pouquinho que eu estava escutando uma pregação sobre isso aqui que eu estou falando. E eu estava ali e eu já ouvi, eu estava falando para o pastor, eu já ouvi essa mensagem tantas vezes. Mas como pode ela, de repente, ela me impactar? Mas da outra vez eu estava feliz com ela, da outra vez eu estava empolgado com essa mensagem. Mas como pode ela falar tão fortemente comigo? Eu estava com vontade de chorar ali. Ouvindo coisas simples como você está ouvindo agora. Nós precisamos recarregar nossas forças. E não dá para brincar nessa terra, porque o diabo não está brincando. O diabo lança pressões. As próprias circunstâncias causam pressões sobre nós. As próprias circunstâncias adversas. Vem pressões de todos os lados. Deixa eu te falar uma coisa, não importa o que você é, o que você faz nessa terra, não importa. Você precisa do que eu estou dando para você hoje, não importa quantos anos você tenha, não importa. Você precisa do que eu estou dando hoje para você. E deixa eu te falar mais. Você vai viver uma vida sobrenatural se prestar atenção e praticar isso aqui. Você vai viver acima das circunstâncias. E às vezes eu fico pensando, porque eu cresci na igreja. Eu fico pensando, se eu tivesse a idade deles e tivesse ouvido isso que eu estou agora ouvindo, com a idade deles, onde eu estaria agora? O que eu estaria fazendo agora? Sabe, eu me atentei para esse assunto quando eu tinha 26 anos, mas eu voltei para a igreja quando eu tinha 16, com 16 anos de idade. Se eu tivesse, meu Deus do céu, se eu tivesse entendido isso aqui, da forma que eu entendo, ou pelo menos da forma que eu entendi há 20 anos atrás, aonde eu estaria? E ainda eu fico pensando, e mesmo nesses 20 anos que se passaram, desde 2005 a 2025, quando eu realmente comecei a orar em outras línguas. Agora, se nesses 20 anos eu não tivesse perdido tempo, onde eu estaria? O que eu estaria fazendo? É isso que eu penso, gente. Porque se o nosso espírito, o nosso homem espiritual tem essa capacidade de ser carregado, e sabe, ele não chega num lugar onde ele está, 100%, não chega. O seu espírito humano não chega nessa capacidade. Porque a pessoa que chegou mais perto disso, andou Enoque com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si. Ele andou com Deus tanto, que Deus pegou ele. Vem para cá. Então, deixa eu te dizer, irmão e irmã, você pode se carregar. Agora, veja, talvez você não consiga, porque somos, como seres humanos, nós criamos hábitos. E às vezes é difícil criar um hábito. E às vezes porque você não está habituado a algo. Por exemplo, eu oro em línguas há muitos anos. Então eu estou habituado com isso. Eu nem consigo viver uma vida sem isso mais. Estou habituado. Agora nós, nesse sentido, somos iguais. Nós criamos hábitos e às vezes nós não temos o hábito de orar. E o fato de não termos o hábito de orar não deve desanimar-nos. Nós devemos pensar, eu sou ser humano. Um ser humano, ele cria hábitos. Então eu vou criar o hábito de orar.
E como que eu vou fazer? Eu vou começar com 15 minutos, meia hora, e daqui a pouco eu vou estar orando 1 hora. E Jesus disse que devemos orar pelo menos 1 hora por dia. Ele falou isso. Vocês não puderam orar pelo menos 1 hora? E aí ele disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação, no contexto. Porque ele está dizendo que se você orar 1 hora por dia, pelo menos você vai estar vigiando. E por que vai estar vigiando? Porque você vai estar sempre pronto, sempre carregado. E quando a tempestade vem, a circunstância vem, você está pronto para elas. Agora, deixa eu te falar isso, pelo menos 1 hora vai te garantir passar pelas circunstâncias, certo? Pelo menos 1 hora vai garantir que você passe pela circunstância. Só que se você quiser mais do que passar pelas circunstâncias, porque uma coisa é eu estar vencendo os problemas, uma coisa é eu estar vencendo as circunstâncias, outra coisa é eu estar em meio à circunstância, ou não somente vencendo, mas desfrutando da vida, conquistando pessoas, conquistando almas. Porque alguém pode estar vencendo, todo dia eu mato um leão. Eu não quero apenas matar um leão por dia. Além de matar. Oh, meu Deus do céu. Você entende o que eu estou pregando? Alguém pode estar vencendo. E eu não quero apenas vencer. Porque algumas pessoas estão sobrevivendo quando apenas estão vencendo. E Deus não falou sobre vencer. Ele não falou sobre você ser vitorioso. Não, Ele não falou sobre ser vencedor. Ele falou sobre ser mais do que vencedor. Por que será? Porque uma coisa é você vencer, outra coisa é você estar sendo mais do que vencedor. São coisas diferentes, irmãos. Então eu não quero apenas estar vencendo. Estou cansado, mas venci. Não, eu não quero isso. Eu quero, oh meu Deus do céu. Vocês estão comigo ainda? Então, em Efésios 6,10 diz, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E é interessante que nesse mesmo capítulo onde ele fala sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, o versículo 18 diz como fazer isso, orando com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Aí você pergunta, como é orar em todo tempo no Espírito? Deixa eu te dizer uma coisa. Orar, quando se fala sobre orar, você sabe que no dia a dia, no seu dia a dia, você trabalha, corre, sobe, desce, estuda e vai para o trabalho e faz isso, cuida da criança, faz comida, limpa a casa, faz todas as coisas. E você nesse contexto às vezes pode pensar, mas é difícil orar. E é verdade. É por isso que Deus pensou a esse respeito. E Ele nos deu algo que você consegue orar, mesmo estando ouvindo uma pregação como Ele está. Você consegue orar mesmo fazendo alguma coisa de trabalho. Você consegue orar estando dirigindo, estando no ônibus. Você consegue orar fazendo muitas coisas. E isso garante a você conseguir orar em todo tempo no Espírito. É isso que proporciona para você orar em todo o tempo no Espírito. Ele nos deu algo que não precisa da nossa inteligência, que não precisa da nossa atenção, muitas vezes, não precisa. Quando você fala em outras línguas, você não pensa nas palavras que vai falar. Você pode estar aqui me ouvindo, usando a sua mente, o seu cérebro. Você pode estar me ouvindo aqui, usando os seus pensamentos, usando a sua capacidade intelectual. Então você está me ouvindo assim, e ao mesmo tempo, sem pensar, você está falando no Espírito, falando em outras línguas, e consegue fazer isso. Deus pensou nisso antes. Ele pensou nisso. E deixa eu te dizer, Ele pensou em tudo. Alguns de nós vai chegar no céu
e vai dizer: Senhor, ufa, consegui, Senhor, o fogo aqui me pegando, consegui, Senhor, ufa, foi difícil lá. Ele vai dizer: foi difícil? Foi, Senhor, ufa, consegui chegar aqui. Ele vai mostrar: deixa eu te mostrar como era para você ter vivido lá. Aí você vai dizer: mas como eu faria isso? Ele vai dizer: deixa eu mostrar para você. Orando em todo o tempo no Espírito, se carregando a sua bateria. Então, pensa, quando eu descobri essas coisas há 20 anos atrás, eu olhei para a minha vida de cristão, eu falei: meu Deus do céu, o que eu estava fazendo? O que eu estava fazendo, gente? Por que eu não vi isso antes? Deus tinha uma carta na manga e Ele está me revelando essa carta. O que eu estava fazendo? Por que eu não vi? Eu ficava orando naquela cama, sabe, eu tinha uma vida desgraçada, gente. Desempregado. Eu tinha um chamado para o ministério, mas sequer tinha uma oportunidade para pregar. Sem dinheiro. Morava numa casa de 1,5 cômodos. Já tinha a Sara e o Gustavo, os meus filhos. A Sara tinha 1 ano e meio. E o Gustavo tinha acabado de nascer, recém-nascido. Eles têm essa diferença de 1 ano e 7 meses, mais ou menos, de um para o outro. Eu estou falando do ano de 2005, quando tudo isso aconteceu, há 20 anos atrás. E eu descobri isso, vivendo aquela vida daquele jeito, morava naquela casa pequena. Eu não conseguia ser um crente melhor, eu não conseguia, sabe, ter experiências com Deus, eu não conseguia nada. E deixa eu te contar algo interessante. Ontem eu falei disso, mas eu quero mexer um pouco mais. Por que eu tinha tanto conhecimento? E não era qualquer conhecimento, não. Eu estava lendo os livros do Kenneth Hagin. Eu estava lendo os livros de T.L. Osborne. Eu estava ouvindo ótimas pregações. E eu já tinha entrado no Rema. Porque em 2004 eu já estava no Rema. Em 2005 eu estava fazendo o 2º ano do Rema. E não foi no início do ano que tudo isso aconteceu, que eu estou te contando. Então eu estava no ano quase terminando o Rema. E ainda não estava acontecendo nada na minha vida. Não estava. Pastor, como pode? Eu não sei. Eu só vou te dizer uma coisa. Quando eu comecei a orar em outras línguas, tudo aquilo que estava dentro de mim começou a ser energizado, vitalizado. Então é como você pega todo aquele conhecimento que está dentro de você ali, como se estivesse morto. E aí você põe vida em tudo aquilo. Foi isso que aconteceu comigo. Põe vida em tudo aquilo. Quando eu comecei a orar em outras línguas, Deus ativou tudo aquilo dentro de mim. E como é isso? Eu vou te mostrar. Judas escreveu uma carta para a igreja. E ela tem um capítulo apenas. Ele escreveu uma carta pequena, mas tão poderosa. Então, Judas, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação que todos têm, comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes pela fé. Batalhardes pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele escreveu uma carta e ele queria falar sobre a comum salvação, mas ele se sentiu impelido, obrigado a mexer no assunto do batalhar diligentemente pela fé. E aí ele começa a explicar, a partir do versículo 4, ele começa a explicar por quê? Pois certos indivíduos introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai falando algumas coisas e mostra o porquê ele precisava ensinar a nós, a igreja daquela época que serve para nós, como batalhar diligentemente pela fé.
E o versículo 19, ele está terminando de explicar tudo isso aqui. No versículo 19, ele está se referindo a essas pessoas. Ele diz: são estes os que promovem divisões, e eles são sensuais. E o que é sensual? Sensual é aquele que anda segundo os sentidos naturais, e eles são diabólicos. E ele diz: são esses os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Eles não têm o Espírito. Aí ele fala o versículo 20: vós, porém, amados, em outras palavras, diferentemente deles, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. O que ele está dizendo? Que a forma para se edificar na fé é orar no Espírito Santo. Aí eu fico pensando sobre isso. Peraí, a fé vem por ouvir. Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Judas está dizendo que nós edificamos essa fé por orar em outras línguas, orar no Espírito. O que aconteceu comigo? Isso explica o que aconteceu comigo. Que a fé estava ali porque ela veio por ouvir. Ela veio quando eu lia, quando eu ouvia. Ela veio, a fé veio. Porém, ela estava apenas ali. Quando eu comecei a orar em línguas, eu comecei a batalhar pela fé. E aí a minha fé foi edificada. E quando a minha fé foi edificada, eu comecei a sair daquela casa. Eu comecei a ter empregos. Eu comecei a ter chamado o ministério do ministério ativado. Eu comecei a ter oportunidade para pregar. Eu comecei a me mover no Espírito. Eu comecei a fazer coisas espirituais. A minha vida passou de ser uma vida comum para ser uma vida sobrenatural. E você acha que eu não ficaria empolgado com isso? Que eu não deveria ficar? Eu sei como era naqueles 10 anos anteriores. E sei como foi nos 10 anos posteriores. Então você acha que eu não ficaria empolgado? Eu descobri a resposta, e porque eu descobri a resposta, tudo que eu tenho feito nesses últimos 20 anos é tentar dizer para as pessoas: ei, acorda, é isso. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Você acha que eu não deveria contar para as pessoas? Você acha que eu não deveria pensar que se eu fosse jovens como eles, e tivesse descoberto isso, e tivesse tido a oportunidade de alguém falando, enquanto eu estivesse lá sentado, hã? Você está falando sério? Você está dizendo que... Meu Deus! Você está falando sério, pastor? É isso mesmo, pastor? Se eu orar em outras línguas... E não somente isso. Você deve calcular quanto tempo você tem desperdiçado da sua vida e que você poderia converter tudo isso em oração em outras línguas. E se você fizesse isso, converter todo o tempo que você tem gastado, perdido, jogado fora, sabe? Eu mesmo tenho jogado muito tempo fora, eu confesso para você. E eu penso nisso o tempo todo, mas eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Ontem eu orei 9 horas em outras línguas. Antes de ontem eu orei 10 horas em outras línguas. E hoje eu estou empolgado para orar mais 10 horas em outras línguas. Mas e os dias que eu não orei tanto assim? Eu desperdicei. Porque não fica pensando que todos os dias eu oro 10 horas em outras línguas. Então eu lamento em dizer para você que eu perdi muito tempo quando eu não fiz isso. Então eu fico pensando, se eu tivesse nos últimos 20 anos orado 10 horas, todos os dias, oh meu Deus do céu, eu não estaria no nível que eu estou, eu não estaria como estou. Sim, eu estou feliz por tudo que aconteceu, mas eu sei que há mais. E eu sei que o meu espírito tem a capacidade de ser tão carregado, tão carregado, tão carregado. E mesmo que eu decidisse orar mais do que 10 horas diariamente, Deus não ia ficar, eu não tenho muito para dar não, tá bom aí, para por aí. Não, Deus ia dizer, vem mais, que eu tenho mais. E quanto mais você vier, mais eu tenho. Aí vai chegar em que ponto? E andou Enoque com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si. Então Deus, Ele tem muito
E quanto você vai receber dele? Depende do quanto você está interessado em receber. Quanto você está disposto a pagar? Porque há um preço, sabe? Para ter orado tantas horas, há um preço a pagar. Sim ou não? Há um preço, sim. E você, se estiver disposto a pagar o preço, quando você estiver vivendo o que Deus tem para a sua vida, você vai agradecer a Deus. Eu tenho uma gratidão tão grande por isso. Eu não sei como você me ouve, mas eu fico empolgado com essa pregação. Eu fico empolgado com essa mensagem. Eu estou empolgado com essa mensagem. Ele disse em Atos 1:8: mas recebereis power, dunamis, poder explosivo. Isso também significa: recebereis capacidade para fazer proezas, para fazer milagres. Quando você vai receber isso? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas oculares. Testemunhas. Recebereis power. Poder. A consistência é o caminho para o avanço. Então, você precisa ser consistente. Orar hoje 1 hora, orar amanhã 1 hora e depois orar 1 hora. E sabe o que eu tenho feito? Eu tenho marcado as orações. Eu sou o tipo de pessoa que eu me motivo. Eu tenho que estar me motivando. Eu me inspiro, eu me motivo. Então, eu ligo o cronômetro e marco o tempo de oração. E ainda eu acrescentei algo. Eu estou não só ligando o cronômetro e marcando o tempo de oração, mas eu registro também a cada dia o tempo de oração que eu estou fazendo. Isso me motiva. Eu olho para cá e falo: eu posso fazer melhor. Eu posso fazer mais. Eu devo e você deve usar todos os meios, até os meios naturais, para te incentivar, te motivar. Sabe? E eu uso todo o meio necessário para me motivar. Eu olho para cá e eu falo: tá bacana, mas eu posso fazer mais. Eu posso ir mais. Eu posso ir mais. Nós temos que usar a inteligência que Deus nos deu. Use a inteligência que Ele te deu. E você usando a inteligência e te puxando. Sabe, você deve sim ser inspirado pelas pessoas, mas a primeira pessoa que deve inspirar você é você. A primeira pessoa que deve motivar você é você. A primeira pessoa que deve te puxar é você mesmo. Se me jogasse, como fizeram com João, em um lugar deserto, numa ilha, eu ia ficar lá orando em outras línguas, orando em outras línguas, orando em outras línguas, orando em outras línguas. Eu não sei o que ia acontecer, mas podia ser que eu ia ser arrebatado e colocado de volta no meio das pessoas. Porque eu ia orar em língua: me jogou aqui, diabo do inferno, você vai ver agora o que eu vou fazer. Mas aqui não tem ninguém para você tocar. Mas tem eu para eu tocar, eu vou tocar a mim mesmo. Eu vou orar em outras línguas, e mesmo que eu morra, orando em outras línguas, eu vou orar em outras línguas, eu vou aparecer em algum lugar. Oh, meu Deus do céu. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque mesmo se eu estivesse sozinho, eu ia me motivar. Eu vou orar em outras línguas. Porque eu descobri uma ferramenta tão poderosa, tão poderosa, tão poderosa. E sabe o que é interessante? Eu ficava pensando naquela época, e é curioso as coisas. Nós somos seres humanos e temos, sabe, a criatividade, a mente para pensar, a mente pensante nossa faz a gente viajar. E eu ficava pensando assim: gente do céu, eu não tenho dinheiro, eu não tenho posição, eu não tenho, sabe, eu não conheço aquelas pessoas que são influentes, aquelas pessoas poderosas, eu não tenho nenhum trabalho, eu não tenho nada. E em pensar que eu tenho uma boca e eu só preciso de uma boca e o dom do Espírito Santo para orar em outras línguas, e por causa disso Ele vai me pegar daqui e me colocar nos lugares.
Eu deitava na cama e dizia para os meus filhos, um do lado, outro do outro, eu falava para eles, um dia nós vamos voar de avião por todo esse país. E por orar em línguas, Deus me pegou e me colocou e me levou até a Europa. Eu preguei em Portugal, eu preguei em Lisboa, Porto e Braga, 3 cidades em Portugal. Como foi isso? Um cara que estava lá naquela cama orando e dizendo para os filhos, um dia eu vou voar de avião. Eu não tinha dinheiro para o ônibus. Mas eu tinha uma boca. Eu tinha uma boca para orar em outras línguas. Sabe? Você pagou por essa boca aí? Quanto? Está utilizando ela? Você não sabe o valor dela. Você não sabe o valor da sua boca. Você não sabe o valor que isso tem. Da sua língua, da sua voz, da sua fala. Você não sabe o valor. Deus deu algo e você tem algo. Junte o que Ele deu com o que você tem. Deus te deu algo e você tem algo. Some o que você tem, que você não gastou nada para ter, não pagou nada para ter. Você tem uma boca e é algo poderoso. Tiago é 3:8 que fala da língua com fogo? 3:8? 3:8? Põe aqui para nós para ver se é isso aí. Que fala da língua. A língua é fogo. Põe sua língua para fora e aponta para ela assim, ó. Põe. Isso daí é fogo. É o quê? É o quê? Está escrito. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo. E o que ela faz? Contamina o quê? Como? Você entende que ali se refere à fala? Porque o contexto vai dizer. Não se refere ao órgão que eu pedi para você apontar. Se refere à fala. E a fala contamina o corpo inteiro. A questão é, ela pode contaminar de maneira positiva ou de maneira negativa, se eu posso dizer assim. Então, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda... Olha, quando eu vi isso, põe em chamas toda a carreira da existência humana. Então, vamos pensar. Eu estava lá naquela cama, naquela casa de 1,5 cômodos. O que é 1,5 cômodos? Era um quarto grande e uma cozinha que não cabia uma mesa. Uma mesa não cabia. Era bem pequenininho. E a gente morava naquela casa. E porque eu tinha descoberto isso, a língua não somente contaminou o meu corpo inteiro, mas ela pôs em chamas toda a carreira da existência humana, da minha existência humana, pôs em chama. Como ela fez isso? Eu utilizei da maneira certa. Eu falei em outras línguas e ela começou a colocar em chamas. E hoje eu estou aqui pregando para você em Sorocaba, só porque eu fiquei colocando a minha vida, a língua colocou em chamas a minha vida. Eu estou aqui hoje, daqui 2 semanas eu vou estar em Assis. Eu estou sempre viajando, pregando, e eu pastorei uma igreja. Então eu sou pastor de uma igreja e viajo para vários lugares pregando. Agora, como isso aconteceu? Eu estava lá e não tinha nada, não tinha oportunidade para pregar, não tinha dinheiro, não tinha nada. Mas eu comecei a pegar a minha língua e ela colocou fogo na carreira da existência do ser humano. Colocou em chama. E eu lendo isso aqui, falando disso para você, sabe o que a minha cabeça fica pensando? Se já fez isso agora comigo, imagina o que ainda vai fazer.
É por isso que eu fico com vontade de sair daqui e ir para onde? Para o quarto, para quê? Para orar em outras línguas. Por quê? Porque eu mesmo prego para mim. Eu fico, uau, é verdade. Caio, é verdade, cara. Se já fez tudo isso comigo, cara, imagina então o que vai fazer ainda. Imagina o que vai fazer. Então, você acha que eu não deveria estar empolgado, Lucas? Você acha que eu não deveria estar empolgado para querer orar mais? É por isso que eu digo, eu sou o meu fator motivador. Eu me motivo. Eu me motivo comigo mesmo, com meus pensamentos, eu me motivo com a minha pregação. Eu ouço as minhas pregações, sabia? Sabe a mensagem que eu preguei aqui na aula de consagração? Eu já ouvi umas 6, 7 vezes. E amanhã ela vai estar no YouTube. E você deve ouvir 10, 20, 30 vezes. Pastor Ricardo, hoje de manhã estava ouvindo a minha mensagem de consagração. Sabe quantas vezes ele ouviu? É um pastor da minha igreja que vai pregar hoje lá. Ele ouviu 178 vezes. E ele estava empolgado hoje de manhã, chorando e dizendo para mim, essa mensagem. Mas cara, você ouviu 178 vezes. Essa mensagem mexe comigo. 178 vezes. Toda vez que eu ouço, ele sabe de cor, ele pode falar todas as partes, agora ele vai falar isso aqui, ele vai falar essa outra coisa aqui. Mas é porque é algo espiritual, não nasceu de o intelecto apenas, veio do espírito. De fato que eu cheguei na igreja sem saber o que pregar e estava desesperado. Isso faz mais ou menos 10 anos atrás. Imagina um cara tímido, que vai chegar diante das pessoas e não tem o que falar. Pensa nisso. Era eu, naquele dia. Aí eu estou desesperado aqui pensando, Senhor, eu vou passar vergonha, me ajuda, pelo amor de Deus, eu não sei o que pregar ali. Não sei o que pregar, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor. Aí subiu. Abre 2 Crônicas 5:11. Aí eu peguei, não precisa abrir aí não, eu peguei. E abri a minha Bíblia, peguei na cadeira, virei e abri a Bíblia. Quando eu abri, Deus fez um download instantâneo dentro de mim de tudo que eu ia pregar. Eu fechei a Bíblia que estava empolgado. Ou me dá logo esse microfone que eu vou pregar. Literalmente isso. Literalmente, me dá esse microfone, eu quero pregar. Antes eu estava assim dizendo, Senhor Jesus, me ajuda. Oh meu Deus, o que eu vou falar? E agora, 1 minuto depois eu estava, passa isso para mim logo. Estava desse jeito. Como que pode acontecer? É por isso que uma pessoa é capaz de ouvir uma mensagem dessas 178 vezes. O que eu estou dando para você hoje é poderoso, é espiritual. E é para marcar a sua vida. Você não pode, gente do céu, não pode sair daqui e falar, foi boa a mensagem. Boa? Isso aqui é uma bomba, gente. Quando você fala que isso aqui é bom apenas, você está menosprezando, isso aqui é uma bomba. E ainda falando sobre a consistência, a persistência. Sobre você permanecer fazendo, sabe, diariamente. Eu vou orar. O sobrenatural, Kenneth Hagin falou isso, o sobrenatural geralmente espera atrás da porta da persistência. Está bem ali. Geralmente está ali, atrás da porta da persistência, há o sobrenatural. E nós precisamos entender essas coisas. Deus quer carregar você. Quando eu oro em outras línguas, eu fico carregado da unção. E sabe, às vezes, parece que eu estou flutuando. Flutuando, gente. Sexta-feira aqui, eu estava dentro de uma dimensão que eu mesmo acho que nunca tinha experimentado aquilo. Eu estava dentro de algo ali. E o poder era tão grande que as palavras fluíam apenas. E tinha
tanta unção aqui, tanta unção. Agora, eu pergunto, como foi que eu fui parar naquele lugar? Orando em outras línguas. Orando em outras línguas. Não deixe a sua bateria se descarregar sem que você coloque na tomada, no interruptor, o interruptor na tomada. Não deixe. Não deixe descarregar. Não deixe descarregar. Sabe, alguns anos atrás, quando eu comecei a pregar, eu comecei a sentir a unção na mão. Só que eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu não sabia o que fazer. E eu perguntei para algumas pessoas, duas pessoas, eu disse, sabe, a unção vem, eu não sei o que fazer. Eu queria saber o que fazer. E uma das pessoas não sabia o que me dizer. E a outra pessoa me disse, não se preocupa sobre isso, porque a qualquer momento você vai estar grudando o colarinho de alguém. E sabe, por mais que isso possa parecer que não tenha significado, para mim significou tudo. Eu entendi aquilo. E dali em diante eu comecei a pregar e me mover no Espírito, porque a Bíblia diz, Paulo falando, ele disse, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. E sabe o que eu entendo? Que não adianta eu falar essas palavras, por mais poderosas que elas sejam, se elas não forem acompanhadas de demonstração do Espírito. Em demonstração do Espírito. Não adianta. E o que eu estou dizendo para você? O que eu estou falando para você? Eu vou mostrar. Vem aqui, meu irmão. Vem aqui você. Vem aqui. Vira para cá assim. Não. Você vai me seguir. Você vai apenas me seguir, ok? E quando eu estou falando sobre demonstração do Espírito, para que você saiba do que se trata, como eu posso dizer que eu estou com uma unção do Espírito sobre mim, se eu não puder demonstrar isso para você? Se eu não puder mostrar para você? Como eu posso dizer, eu estou cheio do Espírito, eu orei em outras línguas, e aí eu fiquei cheio do Espírito. Como eu posso dizer que estou cheio do Espírito, se eu não puder demonstrar isso para você? Se eu não puder demonstrar. Pastor, como você pode dizer que está cheio de Espírito? É que quando você está cheio de Espírito, Deus te carrega. Eu pensei que ele estava me seguindo ainda.